Pessoal, tô aqui hoje com a Alessandra. Ela é aluna do método CEIA e ela veio aqui contar um pouquinho da história dela, quais eram os sintomas, o que que ela já fez na vida dela e qual foi a transformação que ela teve depois que ela entrou no método CEIA. Mas ela vai contar tudo isso para vocês e vocês vão se apaixonar pela história dela, porque o resultado que ela teve depois que ela entrou no método CEIA é fantástico, incrível. Eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados que nem eu fiquei. Ale, se apresenta, diz seu nome, quantos anos você tem, aonde você mora. Olá, meu nome é Alessandra, eu tenho 33 anos, moro em Gramado, aqui na Serra Gaúcha, e a minha história basicamente começou com um concurso que eu passei, que eu queria muito, eu tinha me formado há alguns anos e tinha estudado muito para passar no concurso, era algo que eu queria muito, e quando eu passei, eu tive que me mudar de cidade, então foi a primeira situação que eu fiquei longe da minha família, né? Dava mais ou menos uma hora de distância. E aí, chegando lá, descobri que o lugar era totalmente diferente do que eu imaginava. Foi bem desafiador para mim, porque era uma equipe muito difícil. Então, eu me senti, de certa forma, frustrada, né, com aquela situação. Eu achei muito difícil de resolver, de encarar aquilo, porque eu estava me sentindo, de certa forma, sozinha também. E aí, o que aconteceu naquele ano foi que comecei a ter alguns sintomas como acne, né? Uma coisa que eu tinha tido lá na adolescência, muitos anos atrás. E no primeiro momento eu tratei com cosméticos, né? Chegou a resolver um pouco. Aí passou alguns meses, eu fiquei um ano e pouco nesse lugar e resolvi voltar para casa, não aguentei. E ainda assim, aquela acne começou a voltar cada vez mais forte, mais forte. Aí eu procurei a medicina integrativa, né? Tentei tomar suplementos, ter esse olhar também, mas a melhora vinha um pouco, mas continuava. Tipo, nada era o suficiente. Eu tirei glúten, tirei leite, porque eu percebia que passava um, dois dias que eu consumia, a pele ficava, né, com bastante acne. E fiz tratamento também para síndrome fúngica, enfim, eu busquei todas as formas possíveis, Tratando né, só o de resolver sintoma, isso. né? Sim, tirei tudo que podia, só que não resolvia. Por algum momento, assim, no primeiro instante, até limpava. Aí eu pensava, tudo bem, agora deu. E só que passava algumas semanas e ela começava a voltar devagarinho. E é como se eu sentisse que realmente fosse voltar. Eu ficava esperando que fosse voltar. Olha, limpou, mas será que não vai voltar? E ficava aquele medo interno, né? Então, assim, eu tive um gasto muito grande, porque isso começou lá em 2020. Então, imagina, de 2020 até 2024, procurando tratamentos, procurando formas, e no meu dia a dia também, eu ficava procurando vídeos, tentava buscar uma solução. Então, assim, é como se o meu cérebro estivesse sempre buscando uma resolução para esse problema. E quando eu ia na médica, até ela perguntava, Leia, tá acontecendo alguma coisa? Né, tá com alguma situação de estresse. E eu falava, não, agora tá tudo bem, minha vida tá perfeita. Eu já mudei de, tipo assim, não tô mais naquele emprego. Tô num lugar que eu gosto muito. Tô casada, tô feliz, não tem porquê. Só que eu nunca imaginei que, tipo, uma situação do passado, lá da época da minha infância, fosse impactar agora. Então, esse ano eu conheci o curso da Ju, assim, por acaso, apareceu para mim uma propaganda do desafio de 21 dias, acho que é, né? Do 14 intestino. dias. Destrave o seu intestino em 14 dias. Aí eu comprei ele, né? Era um curso baratinho, e aí eu já notei diferença, no intestino, porque eu estava procurando por conta de constipação, nem era por conta da acne. E Uhum. aí, como não tem diferença, eu pensei, nossa, então de repente esse curso maior dela, né, mais completo, vai resolver outros problemas. Então, quando eu comprei o curso de ceia, foi um foi libertador. Foi como se abrisse assim a minha mente e eu consegui entender que todos os meus conflitos eram emocionais e
aos poucos, né, com a anamnese. A anamnese eu achei fantástico, porque no primeiro momento eu nem dei muito valor para ela. Quando eu comecei a escrever, teve coisas que eu comecei a chorar. E eu, por que que eu tô chorando? É. Né? Eu já tinha lembrado dessas coisas e não pensei que eram tão impactantes. Exato, e aí Então, começa a aflorar, né? Aquelas questões emocionais que você fala, não, isso aqui já está resolvido. Na verdade, a gente só está colocando debaixo do tapete. E aí, logo no começo, dentro do método C, a gente já vai começar a olhar para isso, né? E foi o que você falou, nem dava muita bola, de repente estava ali chorando, por quê? Porque tinha muita dor, né, Ale? eu descobri que tinha muita coisa que eu pensei que já estava resolvida, né, que Uhum, estava guardado lá no subconsciente e que aos poucos estão retornando essas coisas. E eu fui descobrindo o quanto elas foram impactantes e o quanto tem relação com o que eu vivi agora, né? uhum, Então, foi muito esclarecedor. Com um mês, eu já comecei a ver mudança na minha pele, né? Ela já começou a limpar. Comecei uhum. a perceber o quanto faz diferença o que eu penso também, né? No meu dia a dia, pensamentos positivos, negativos. Então, eu comecei a observar mais aquilo que eu penso, a forma que eu reajo às situações que acontecem, né? E isso foi também mudando no meu dia a dia. Eu fui ficando mais tranquila, né? Então, tu Mas, pensa que vai ah, ser só para uma coisa e no fim acaba impactando em tudo, porque a gente é aquilo que a gente viveu, né? E isso que faz a gente se tornar a pessoa que a gente é hoje. uhum, isso mesmo, isso mesmo. E aí, né, que nem você falou, eu comecei a observar os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas emoções, e a maioria não se dá conta que a gente sempre tá, que nem você falou, os meus sintomas desapareciam, mas eu sempre estava chamando por eles, né, tipo, esperando que a próxima vez viesse. E por que que isso acontece? Porque nada mais é que o seu corpo te falando internamente, a gente sabe que aquilo não está resolvido, né? Então a gente está esperando ali um gatilho. Mas quando a gente deixa, né? Deixa não, mas quando a gente está tratando o sintoma, que nem você falou, ah, fui, fiz questão da pele, fiz tudo o que precisava, tirei glúten, tirei lactose, eu sentia que melhorava. Você tratou o sintoma e não adiantou 100%. E aí, quando você foi e buscou a raiz emocional dos seus sintomas, aí você entendeu que nós somos, que nem você falou, realmente a nossa integração entre corpo e mente e emoções. E tudo que a gente vivenciou lá no nosso passado, no ventre, primeira infância, adolescência, até o dia de hoje, tá tudo armazenado na gente, né, Lei? E como o nosso intestino ele é responsável por digerir as nossas emoções, quando a gente vem carregando questões emocionais que nem a gente mesmo se dá conta, que nem você falou, ah, eu achei que isso aqui estava resolvido, mas Hum. internamente não estava. E aí, quando você começa a resolver essas questões emocionais, o intestino volta a funcionar bem, a pele volta a ficar, sua pele tá linda hoje. Por que que isso acontece? Porque todo sintoma físico tem uma causa emocional. O sintoma, ele cumpre uma função. E qual que é a função? De te mostrar que dependendo do sintoma que você tem, existem raízes emocionais por trás. Ou seja, todo sintoma físico tem uma causa emocional. Quando você volta para o passado e olha aquelas questões emocionais, o que que acontece? O sintoma perde a função e ele desaparece automaticamente e você sente no seu coração que agora ele não vai voltar, não é verdade? Exatamente. E também eu fui mudando, né? Que nem assim, eu te falei que em um mês já tinha melhorado muito. Aí aparecia uma aqui outra e eu pensava, ainda não tá 100% porque eu tenho que trabalhar mais coisas. Legal. Aí no mês passado, né, em junho, eu pensei assim, e se eu pensar que já está resolvido? Perfeito. Vou testar. E simplesmente a minha pele limpou. É Desapareceu. incrível, não apareceu mais acne depois que eu pensei dessa forma. Então, assim, eu passei Exato. a sentir isso. Claro, eu sei que eu ainda tenho coisas para trabalhar, analisando essa questão também do controle, né? E na Uhum. infância eu tinha muito medo, então tem coisas Uhum. aí que precisam ser trabalhadas. Mas depois que eu fui mudando a minha mente, então eu vi que fez toda a diferença na minha pele. Eu até posso te mandar uma foto de como que estava antes. Legal. No, no começo do método, eu pensei assim, bom, já fiz tanta restrição, agora eu vou comer.
isso aí vai se resolver. Então, eu sei que não era para comer, mas eu comia desde o início. E agora é libertador eu saber que eu posso comer as coisas que eu gosto, né? Claro, de forma saudável. Ganhei massa magra, assim, eu sempre fui uma pessoa pequenininha, magrinha, dificuldade de ganhar peso. E até teve um ano desse período aí de intolerância que eu fiquei muito, muito magra. As pessoas me olhavam, achavam que eu estava doente. Uhum. E agora a mudança, sim, é drástica. Até hoje eu fui escolher uma roupa para botar e eu descobri que 3 calças minhas não servem mais. Que De bom! tanta diferença que já fez, né? Fazendo academia, claro, né? Sim. Eu Então, vi que você ganhou 6 quilos de massa magra, né? exatamente. Parabéns, foi fantástico, assim, um resultado maravilhoso. Então, assim, gente, ela perdeu as calças, mas por um lado positivo, é porque ela estava extremamente magra, doente, agora o quê? Ela tá saudável, comendo de tudo e ela ganhou músculo, né? Ganhou massa magra, e isso é fantástico. E quem treina sabe exatamente o quão desafiador é ganhar massa magra. Ou seja, ganhar 6 quilos de massa realmente que é o seu corpo se comunicando agora com você positivamente de que tá rolando a integração entre corpo e mente e emoções. Ou seja, você está treinando, fazendo ali a questão do físico, está trabalhando, né, suas questões emocionais, observando o seu emocional e, em paralelo a isso, dando os comandos corretos para sua mente. Inclusive, teve alguma coisa que eu acho que você comentou lá no nosso grupo do Telegram sobre você dar o comando, né, lá na academia, não foi isso? Alguma coisa assim? Sim, o que que aconteceu? Eu comecei a fazer academia e quando fez um mês, quando eu ia fazer exercícios de perna, começava a me dar uma dor muito forte na cabeça, tipo, latejando. E eu fiquei com muito medo daquilo, porque parecia que minha cabeça ia explodir. Aí eu até marquei neurologista, ele me pediu exames, mas caiu bem na época das enchentes aqui, e eu Ah, enrolei um pouquinho para fazer. Só que aí eu pensei, será que isso é emocional também? Do tipo assim, porque eu comecei a pensar, ai, será que eu não posso levantar peso? Será que tem algum problema? Aí eu, vou mudar esse pensamento também. E a dor simplesmente sumiu, sumiu. Nem desapareceu. precisei fazer exame, sumiu. Meu, exatamente. Ou seja, você aprendeu a olhar, isso que é legal, você aprendeu a estar atento ao momento presente e quais são os sintomas, quais são as comunicações que o seu corpo está te mandando. E aí, Uhum. em vez de você colocar o foco na doença, você está invertendo agora e colocando a foca no eu consigo, no que eu posso, no que eu mereço, e você vai ver, Ale, que com esse mindset que você construiu aqui dentro do método CEIA, você vai ver que você vai levar para todas as áreas da sua vida, na sua vida pessoal, profissional, amorosa, em tudo, na construção do corpo que você quer. Por quê? Porque é o que eu sempre falo dentro do método C, onde você coloca o seu foco, aquilo cresce. Então, quanto mais as pessoas falam, ah, eu não posso comer lactose, ah, é porque o glúten me faz mal, ah, é porque tal alimento me inflama, porque isso, porque aquilo, mais a gente está dando comando para a doença. E dentro do método C, a gente esquece a doença, os sintomas, e olha para a raiz emocional, limpando esse trabalhando, e você realmente é nosso case de sucesso, porque você conseguiu obter resultados tão rápidos e tão lindos de ver, porque voltou a comer, acabou com espinhas, ganhou massa magra, e assim, é um mindset que você vai levar para o resto da vida, que vai te trazer muitos resultados e benefícios a longo prazo. Não só da questão de saúde, mas também de você conquistar o que você quer, porque você entendeu que tudo começa e termina em você. Então, onde você está colocando o seu foco, você está vendo que aquilo está crescendo, e você está focada onde? Na saúde, no bem-estar e no seu poder pessoal. Isso é fantástico, parabéns. Nada, com certeza. E a minha vontade é que mais pessoas conheçam. Então, minhas amigas, meu esposo, eu falo direto com ele sobre isso, né? Legal. Ele também tem aprendido bastante. Então, eu tento propagar, né? Porque a gente sempre, eu sou enfermeira de formação, né? Agora eu não estou mais trabalhando como enfermeira, mas a gente sempre foi focado naquilo de olhar os sintomas, né? E mesmo sendo formada com especialização em saúde mental, eu nunca tinha imaginado que a emoção impactaria tanto no Não, corpo físico. exatamente. Então, assim, foi um baita aprendizado e eu tento propagar isso o máximo. Mais pessoas saibam e possam tratar as suas questões, né? Não tem por que a gente ficar sofrendo, a gente pode trabalhar isso e Hum, ter uma vida melhor.
Exatamente. Ai, eu estou super feliz. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui, dando seu depoimento, seu testemunho para a gente. E é muito legal você trazer essa questão, né? Poxa, eu sou da área da saúde, eu tenho formação em mentalidade também, e eu nunca tinha pensado nessa forma. Isso é muito legal, Ale, porque a maioria das pessoas falam assim, mas como assim? O meu problema intestinal é emocional. Eu não consigo entender, né? E é o que eu sempre tento trazer consciência, que tudo é uma integração entre corpo e mente e emoções. Se você quer ter um corpo saudável, você precisa ter uma emoção saudável e uma mente saudável. Então é esse tripé, esse triângulo, né? Que a gente integrando os três, a gente tá aí super bem, super resolvido e você, né, tá aí super saudável de novo. E obrigada por compartilhar, né, esse conhecimento para mais pessoas, que quanto mais pessoas entenderem, né, dessa integração, mais a gente consegue ajudar e mais pessoas, a gente tem mais pessoas vivendo a vida de forma leve, tranquila e saudável, né, Lu? E é isso. Isso aí. Obrigada pela sua De disponibilidade de nada. estar aqui contando a sua história, que eu tenho certeza que vai conectar com muitas histórias de pessoas que estão assistindo esse vídeo, que a gente vai disponibilizar para que elas entendam que elas não precisam sofrer, que nem você falou, que é possível sim voltar a comer de tudo, ter o intestino bem, acabar com as espinhas ou qualquer outro sintoma que os alimentos estão fazendo mal, porque você entendeu, né, Ale, que não é o glúten, não é a lactose, não são os alimentos que fazem mal, mas sim as nossas questões emocionais que o nosso intestino não está dando conta de digerir, e foi como eu falei, o sintoma nada mais é do que uma comunicação que o corpo manda para a gente olhar para dentro e não olhar só o sintoma, né? Então, a gente olhando para dentro, entendendo quais são os sintomas, a gente ressignifica, limpa o lixo emocional e vive a vida aí saudável novamente. Beleza, Lê? Muito Isso obrigada aí. pela sua disponibilidade e a gente está sempre à disposição lá dentro do nosso grupo. E quem tiver, você que está sofrendo aí com espinhas, intolerâncias alimentares, problemas intestinais, saiba que agora é possível sim você voltar a comer de tudo, ganhar peso, deixar a pele bonita novamente, ter energia à disposição para você treinar, viver, viajar, sair, comendo de tudo com liberdade alimentar. Se você também se identificou com esse depoimento da Alessandra e quer acabar com a intolerância alimentar, problemas intestinais, ganhar massa magra e acabar com todas as espinhas, o que que você precisa fazer? É só clicar aqui nesse link que está aqui embaixo, aplicar no nosso formulário. Eu vou ver as suas respostas e se você tiver perfil para entrar dentro do método CEIA 2.0 de hipnoterapia, a gente vai entrar em contato com você via WhatsApp, te chamar para marcagem, dar uma consulta de avaliação para a gente entender o seu caso, entender o que está acontecendo com você e te explicar e passar todas as informações, valor de investimento, como funciona o método CEIA para você também voltar a comer de tudo, ter liberdade alimentar, sair, se sentir muito mais bonito, bonita, saudável, ou seja, viver a sua vida de forma leve, tranquila e saudável, comendo de tudo e tendo o seu intestino funcionando perfeitamente bem. Então é só clicar aqui no link e aplicar no nosso formulário.